E aí, galera, então vamos lá falar um pouco aqui dos nossos exercícios, né? Vamos resolver. Espero que tenham conseguido. Se você não tiver tentado ainda, recomendo que você não assista esse vídeo antes de tentar. Quebra a cabeça um pouco, pesquisa na internet. O aprendizado vai ser muito melhor se você correr atrás e tentar do que você já pegar a resposta, tá bom? Então, saindo do pressuposto que você já tentou tudo o que podia, vamos lá resolver esses exercícios aqui então, beleza? Então, primeiro fala assim: faça um programa que receba um número e diga se ele é par ou ímpar, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Se ele recebe um número, então a gente vai precisar do input, né? Então vamos lá, vamos colocar n igual a input, diga um número, beleza? E aí, como ele é um número, a gente precisa também transformar ele num inteiro ou num float. Vamos transformar ele no inteiro, vamos sair do pressuposto que as pessoas só podem colocar inteiro, nesse aqui, nesse primeiro, beleza? Então, e aí, quem quiser colocar float e testar, lembrando que é só escrever float, que vai ter o resultado de float, beleza? Mas vamos lá, considerando um inteiro, agora eu preciso saber se esse número vai ser par ou ímpar. Então, se n, para eu conferir se ele é par ou ímpar, eu preciso conferir se o resto da divisão dele por 2 é igual a zero. Então, o número ser par quer dizer que ele é divisível por 2. Se ele é divisível por 2, o resto da divisão tem que necessariamente ser igual a zero. Então, se o resto da divisão por 2 é igual a zero, eu vou printar é par. Else, né, que é para os outros casos, é ímpar. Ímpar. Beleza? Então, por isso que eu estou falando do pressuposto de ser inteiro, né? A gente também tem os casos dos números decimais, mas vamos supor que só valham números inteiros. Então, vamos testar aqui o programa. E aí eu rodo o programa para começar a receber, e aí ele pergunta, diga um número. Então, eu vou colocar 1 é ímpar, beleza, deu certo. E se eu coloco 248 é par. Beleza, certinho. Agora vamos para 2. Faça um programa que receba a idade e diga se a pessoa é maior ou menor de idade. Faça com que esse programa imprima uma mensagem de idade inválida se o valor for negativo. Então vamos lá. A gente precisa receber a idade. Então a gente vai receber a idade. Opa, idade não, né? Idade. E aí, int, né, que é um inteiro, input. Qual é sua idade? Beleza? Qual é a sua idade? Recebi a minha idade, converti no número, o que eu faço? Eu vou conferir agora. Então, se idade for maior ou igual a 18 anos, maior ou igual a 18, então eu vou printar é maior de idade. De idade. Agora, se for menor de idade, né? Então, idade menor de 18, print é menor de idade. E aí, se for negativo, então, se idade for negativo, menor que zero, né? Print idade. Então, um parênteses aqui. Beleza? Vamos ver se está funcionando? Vamos ver, ó. Qual é a sua idade? Se eu coloco 25, maior de idade, beleza. Se eu coloco 15, menor de idade, beleza.
E agora, se eu colocar um número negativo, o que deve acontecer? Algo de errado não está certo, né? Ele falou que é menor de idade. O que aconteceu? Ó, reparem aqui. Ele vai conferir primeiro se a idade é maior ou igual a 18. Se ela for maior ou igual a 18, vai fazer isso. E vai continuar o programa. Se ela for menor de 18, vai fazer isso aqui. E aí depois ele iria conferir se é menor que zero. Só que se o número é menor que zero, ele necessariamente é menor que 18. Então ele não chega a conferir isso aqui. Então a gente precisa colocar esse da idade antes para que dê certo. Então ele precisa conferir primeiro se a idade é menor que zero. Ele precisa conferir primeiro se a idade, antes de conferir se a idade é menor que 18 anos, precisa conferir se a idade é menor que zero. Então, se eu colocar agora menos 15, idade inválida. Beleza? Tranquilo? Então, continuando, vamos agora para a atividade 3. Faça um programa que receba altura, peso e imprima na tela o IMC e qual classificação a pessoa está. Então, eu coloquei aqui a tabelinha para vocês olharem. Vamos lá, receber altura. Se eu quero receber, isso, a gente vai usar input. Float, input. Por que o float? Porque a altura... Opa. Continuando aqui. Então, se eu recebo a altura, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou receber... Desculpa. Para receber a altura, o que a gente vai fazer? Né? Então, a gente vai pegar, converter a altura, converter o meu input, e aqui eu coloco o texto. Qual é a altura? Beleza? E peso. Float. Input. Qual é seu peso? Beleza? E a gente vai calcular o IMC, que a gente já sabe. IMC igual a peso dividido por altura ao quadrado, né? E agora vamos conferir os resultados, né? Então eu quero que imprima a partir dessa classificação aqui. Então vamos lá. Então, se IMC for menor que 18,5, print abaixo do peso. E eu também vou pedir para printar o IMC. Beleza? Então, vou printar o IMC e vou falar qual classificação que a pessoa está. Qual é a outra classificação? Entre 18,5 e 24,5. Então, vamos lá. 18,5. Como o intervalo de cima não abrange o 18,5, então esse de baixo a gente vai colocar. Então, menor ou igual. IMC menor apenas 24,9. Beleza? Se ele tiver nesse resultado, eu vou imprimir o IMC e entre 18,5 e 24,9, o que é? Peso normal. Então, peso normal. Novamente, temos outra condição, vamos para o sobrepeso. Então, 24,9 menor ou igual a IMC menor que 29,9. Se ele estiver nesse intervalo, o que eu vou fazer? Vou imprimir o IMC e você está sobrepeso. Opa, sobrepeso. Beleza? Elif. Como a gente tem 3 graus de obesidade, vamos considerar que acima de 29,9, né? A partir de 29,9 a gente tem a obesidade. Então vamos colocar um else print IMC obesidade. Beleza? Então vamos ver como é que tá funcionando. Vamos ver se aconteceu alguma coisa. Altura. Vamos ver 1,78. Vamos lá, 90. Sobrepeso. Vamos testar de novo.
1,78. Vamos lá, vamos ver. Com 50 quilos. Abaixo do peso. Então, beleza? Ele printou o resultado aqui e a classificação logo em seguida. Tranquilo? Vamos lá. Crie uma lista com 5 valores numéricos. Então, vamos lista igual. Como é que eu crio uma lista? Se eu quero criar uma lista que já tenha valores, eu vou fazer da seguinte forma. Eu abro e fecho o colchete e vou colocar os meus valores. Como são valores numéricos, então eu vou colocar o primeiro elemento, segundo, primeiro elemento, separo por vírgula os elementos, então o primeiro elemento 2, o segundo 4, o terceiro 6, 8 e 10. Rodo minha célula, tenho minha lista criada. Com a lista criada no exercício anterior, faço um programa usando a estrutura for, né? A estrutura for usada para um intervalo estabelecido que calcule a média aritmética dos valores da lista. Então vamos lá. O que é a média aritmética? A média aritmética é eu pegar cada valor desses, somar e dividir pelo número dos valores que eu somei. Então a gente precisa armazenar essa soma numa variável. Então vamos criar uma variável e vamos falar que ela é 0, né? Primeiro. E aí agora eu vou fazer uma varredura nessa lista e vou fazer o seguinte, ó. Para elemento em lista, então, para elemento em lista eu vou fazer o seguinte. Eu vou atualizar o valor de soma. Eu vou pegar a soma que inicialmente vale 0 e vou atualizar. Então eu repito o nome dela e faço a atualização. Então, eu vou fazer uma soma, uma multiplicação, o quê? E vou somar com o elemento da lista. Beleza? Somei. Então, esse processo de repetição, vamos só ver como é que ele está. Print, soma, vamos ver como é que está funcionando. 30, beleza, eu somei todos os elementos aqui, certinho. Só que eu não quero a soma, eu quero a média. Então, se eu quero a média, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a soma, vou dividir pelo número de elementos que eu tenho. O número de elementos que eu tenho é a mesma coisa de eu pedir, nesse caso, o tamanho da minha lista. Beleza? Então eu tenho média igual a soma de todos os números dividido pelo tamanho da lista, que é o número de elementos. E aí eu peço para ele imprimir na minha tela a média e rodo, e eu tenho que a minha média é 6. Então, como a gente viu que a soma dava 30, 1, 2, 3, 4, 5, 30 dividido por 5, 6, confere com o resultado. Vamos para o próximo. Crie um programa que peça o login e senha previamente cadastrados, declarados no código, ou em duas variáveis, ou em uma lista. Use a estrutura while, né, uma repetição condicional, para que enquanto o usuário não acertar login e senha, o login seja solicitado novamente. Então, por exemplo, a solicitação de logins ou senha errados, tente novamente. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro eu vou criar meu cadastro, né? Então, eu quero que meu login seja meu nome, então vamos lá, Gustavo. E minha senha, vou colocar como texto aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 3, beleza? Cadastrei, agora eu vou solicitar. Vamos lá, qual é o login? Login, eu vou pedir o input, fala qual é o login. E eu vou pedir uma senha. Então, vou colocar numa variável chamada senha e vou pedir input. Qual é a senha? Beleza. Agora, do mesmo jeito que a gente conferiu lá em cima o nosso IMC, a gente vai conferir aqui se o nosso login e senha estão batendo para a gente conferir e repetir a solicitação, caso a gente não acerte nenhum, ou o login ou a senha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto login for diferente de... O meu login tem que ser Gustavo, que é o primeiro elemento da lista cadastro. Opa, digitei errado aqui. Cadastro. Então, ele tem que ser igual a cadastro. Opa. 0. Né? Primeiro elemento da lista cadastro. Então, enquanto for diferente, ele vai repetir. Mas
Se o login for errado, né, ele já vai repetir. Eu quero que ele repita se o login for errado ou a senha também seja errada. Então, se ele acertar o login, ele também tem que acertar a senha. Então, eu posso colocar or senha diferente de cadastro 1. E aí eu vou para a linha de baixo. Como é que eu faço, né? Então, enquanto o login ou a senha não tiverem certo, então, enquanto o login não for igual ao que eu cadastrei, ou a senha não for igual à senha que eu cadastrei, eu vou imprimir o seguinte. Print. Eu vou imprimir login ou senha errados. Tente novamente. Beleza? E aí, eu vou pedir para ele printar novamente e vou atualizar o valor de login e senha. Como é que eu atualizo? Basta eu copiar essas duas linhas, que elas já fazem esse trabalho, coloco aqui e arrumo minha indentação. Beleza? Então, vamos ver se está certo. Qual é o login? Gustavo, com a senha 1, 2, 3. Beleza? Entrei. Mas e se eu errar? Vamos ver. G. Acertei a senha, mas errei o login. Vamos ver. Gustavo. E a senha? Então vou ter que tentar de novo. Gustavo. E aí, tá certo. Eu posso colocar uma mensagem aqui no final. Parabéns, você. Print. Parabéns, você entrou. Né? Que aí eu vou colocar eu errar aqui de novo. E aí, se eu entrar aqui, Gustavo, 1, 2, 3. Parabéns, você entrou. Beleza. Vamos para a próxima questão, então. Crie uma função que receba um x e retorne y obedecendo a seguinte equação. Y igual a x ao quadrado mais 2x mais 3. Beleza? Então, vou definir a minha função e ela vai receber um x. E aí, o que ela vai fazer aqui dentro? Ela vai fazer y igual a x ao quadrado mais 2 vezes x mais 3. E eu vou retornar o meu y. Se eu rodo essa célula, eu posso pedir aqui um f de 5, e eu tenho como resultado essa função, beleza? Outro caminho que eu poderia fazer, em vez de colocar essa variável, eu podia colocar diretamente o return, essa equação, e apagar essa linha, que daria o mesmo resultado. Então, se eu rodar aqui, 38 novamente. Beleza? Vamos agora para as duas questões finais, que são as que eu imagino que devem ter dado um maior probleminha aí para tentar entender, beleza? Vamos lá. A gente faz isso, né? Fatorial é n vezes n menos 1. Então, eu vou multiplicar o número pelo antecessor dele até chegar em 1, beleza? Lembrando que o fatorial de 0 é igual a 1 e o fatorial de 1 é igual a 1. Não vou entrar em méritos matemáticos aqui, beleza? Mas vamos lá, como é que a gente faz isso? Então, vamos definir a nossa função. Eu quero o fatorial do número x. E aí, ele vai ser da seguinte forma. Eu preciso que o número seja positivo. Então, eu preciso primeiro conferir se x é menor que 0. Se ele for menor que 0, eu vou falar tente novamente com um número positivo. Beleza? Beleza. Agora, se esse número for positivo, se ele não for negativo, né, a gente precisa conferir mais duas coisas. Se ele é igual a 0 ou se ele é igual a 1. Porque se ele for, eu posso retornar um fatorial, igual a 1. Agora, se ele for positivo e for diferente de 0 ou de 1, a gente precisa fazer o seguinte. Eu preciso declarar a variável fat primeiro e vou fazer o seguinte. Para i, né, vou chamar elemento aqui que a gente já acostumou. Elemento in
range, né, de 1 até x mais 1. Por que 1 e x mais 1? Porque se eu coloco 0, ele vai multiplicar no final pelo número 0, e aí todo o meu resultado vai ser igual a 0. Ele vai multiplicando por... Ele vai multiplicar n por n menos 1, n menos 2, n menos 3, até chegar em 1. Se eu deixo ele chegar em 0, ele vai multiplicar tudo isso por 0, e aí, independente do meu número, o resultado sempre vai dar 0. Por isso que a gente precisa colocar 1. E o x mais 1, porque o intervalo aberto. Então, se, por exemplo, o fatorial fosse 5, aqui ele não ia pegar o 5, ele ia até o 4. Por isso a gente coloca mais 1 para que ele pegue o 5 também, beleza? E aí, para esse intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou falar que fatorial é igual a elemento vezes fat. Então, eu estou atualizando esse número, né? Vamos escrever de uma forma diferente, do mesmo jeito que a gente faz. A gente atualiza o fat multiplicando ele pelo elemento. Então, eu vou multiplicar ele por 1, depois por 2, depois por 3, e vou armazenar no fat, né? E aí, eu vou retornar, né? Essa função, depois de tudo, ela vai retornar return fat, beleza? Se eu rodar, tudo certo, minha função foi declarada. E agora eu vou pegar fat de 5. Qual é o fatorial de 5? 120, né? Então, se eu fizer fatorial de 4 também, 24, beleza? Então, essa função devolve o fatorial de um número. E aí agora nosso maior desafio. Vocês vão ver que a gente consegue fazer isso aqui em poucas linhas de código. Realmente a dificuldade é mais conceitual em entender. E aí tem algumas surpresas para vocês também, beleza? Como é que a gente faz isso? Então, vamos definir como é que a gente faz o Fibonacci, né? Então, cria uma função que retorne o enésimo termo da sequência de Fibonacci e, em seguida, um código que imprima na tela os n primeiros números da sequência. Então, em termos matemáticos, a sequência é definida recursivamente pela fórmula abaixo, sendo os primeiros termos f1 e f2 igual a 1, e a partir do terceiro termo é a soma dos dois últimos. Então, o terceiro termo de Fibonacci é a soma dos dois primeiros, então é 1 mais 1, então o terceiro termo de Fibonacci é 3. O quarto termo de Fibonacci são os dois anteriores, então eu vou ter 2 mais 1, então eu vou ter 3, e por aí vai. Sempre a soma dos dois anteriores. Beleza? Então, como é que a gente faz para declarar essa função aqui no Python? Então, eu vou colocar aqui def fib n, para saber o enésimo termo, e vou fazer assim, ó. Se o n for igual a 1, ou n for igual a 2, então eu tenho que o meu Fibonacci vai dar 1. Então, eu posso pedir para ele retornar 1. Beleza? Else, eu posso pedir para ele retornar fib, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dois termos anteriores, então n-1 mais fib n-2, beleza? E aí aqui a gente tem a nossa sequência de Fibonacci, beleza? Então, ele vai usar o processo recursivo, então ele vai voltar essas funções até que ele chegue no n igual a 1 ou n igual a 2. E aí ele vai dar o resultado final. Beleza? Então vamos ver isso funcionando. Fib. Vamos ver qual é o terceiro termo da sequência de Fibonacci. 2, beleza. E qual é o quinto termo da sequência de Fibonacci? 5, beleza? E aí, se eu quiser saber até esse número, quais são todos os números até esse? Eu vou fazer assim, ó, for i in range de 1, né, começando de 1 até 10, né, porque eu quero saber quais são os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Vou imprimir na tela fib i. E aí vamos ver o que acontece se eu rodar. Eu tenho os 10 primeiros termos, ó. Na verdade, eu tenho os 9 primeiros termos, porque o 10 está em resultado aberto.
ele está no intervalo aberto, então eu preciso colocar 11. E aí, se eu rodar, aí sim eu tenho os 10 primeiros termos da sequência de Fibonacci, beleza? Então, defini minha função Fibonacci, falei que se o termo for o primeiro termo ou o segundo, ele vai retornar 1, se não, ele vai pegar os 2 termos anteriores. Então, isso aqui, o nome disso que a gente está usando é recursão. Então, ele vai usar a mesma função até que ele chegue no resultado, né? A função vai parar de ser utilizada quando a gente chegar aqui. A gente vai entrar na função, aqui entra na função, aqui entra na função. Quando a gente chega no resultado n igual a 1 ou n igual a 2, ele retorna 1, e aí a função toda se organiza para fazer essa soma. Beleza? Então, galera, essa foi a parte de resolução dos exercícios. Então, novamente, treinem bastante, pensem em problemáticas e tentem escrever em forma do Python, que a partir da próxima aula a gente vai estar vendo algumas aplicações, beleza? Então, um forte abraço e tchau, tchau.